1 Coríntios capítulo 2, eu quero ler com vocês os 5 primeiros versículos. 1 Corinthians chapter 2, we're going to read verses Você pode 1 through acompanhar 5. comigo a leitura, por gentileza. You can follow along. 1 Coríntios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, verso 1 ao 5, diz verses 1 assim: through 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Espírito Santo, Holy Spirit, obrigado pelo privilégio que temos nesta manhã, thank you for the privilege we have this morning sermos tão ministrados na tua casa. of being so ministered in your house. Continue falando e fazendo conforme o Senhor queira. Keep speaking as you will. Esse é o nosso desejo, Senhor, That's em our nome de desire, Lord. Jesus. In the name of Tome assento, Jesus. queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Parabéns a Dona Lourdes, completando 81 anos. Deus abençoe. Edson e a Josi oferecem esse culto em ação de graças por 10 anos de casado. Deus abençoe vocês. Deus é bom, né? Com certeza vai ter almoço em algumas casas aí para For sure. vocês irem. We can go have lunch in some houses today. Queridos, nós nunca vivemos em uma outra época que houvesse tanta informação disponível. We've never lived in a time that had so much information available. Ao mesmo tempo, nós nunca vivemos em um outro tempo em que essa informação estivesse de forma tão acessível aos homens. At the same time, this information has never been as accessible as it is now. Hoje tudo que se fala, tudo que se faz pode ser em tempo real checado. Everything that you do or say can be real-time Tem que checked. tomar cuidado o que você fala hoje, porque as pessoas conseguem checar o que você está falando no momento que você está falando, You não é need to be verdade? careful when you're talking because people can check what you're saying. Hoje em the dia moment you're são speaking. tantas pessoas que produzem conteúdos e falam acerca de assuntos diversos em que nós literalmente nos rendemos diante da sabedoria dos homens. So many people create content and talk about so many things that we literally surrender to the wisdom of people. Isso para o brasileiro tem um toque especial, For Brazilians, there's a special touch. porque o brasileiro, por natureza, ele se torna profissional e qualificado naquilo que ele nunca estudou, não é Because verdade? Brazilians, by nature, they're professionals in what they never studied Todo for. brasileiro é um pouco de médico, né? Every Brazilian is a little doctor, Sim ou não? right? Vem dizer para você que se você fizer uma busca agora If you no search armário da right sua now- casa onde você guarda remédio, In your drug cabinet, eu garanto para você que mais da metade está vencido. more than half of them are expired. Já expirou. Sobre todos os assuntos a gente se mete a falar, a gente pega uma postagem de 60 segundos num Reels e a gente já se sente qualificado e autorizado a vencer qualquer argumento. We watch a 60-second video and we think we're already able to win any Todo argument mundo about hoje fala bonito. that. Everyone speaks beautifully. Ninguém mais hoje faz uma redação feia. No one writes anything ugly anymore. Todo mundo hoje escreve de forma polida, de forma bonita. Everyone today writes in a polished Estou falando da way. sua letra. Sua letra ainda continua sendo letra de médico, assim I'm como a not minha. talking about your handwriting, Eu estou falando de textos que você escreve. but essays that Ninguém you can escreve write. errado mais. No one writes Enquanto você wrong. está escrevendo, já tem um corretor ortográfico em tempo real que Because te when you're mostra writing, como você deve escrever. There's already an autocorrect that's correcting Hoje, quando everything você you're escreve writing. um e-mail, por exemplo, para alguém ou para, sei lá, qualquer, seja qual for o destinatário, Today when you write an email, for example, você escreve ali 3, 4, 5 frases you write about 3 or 4 sentences. e o próprio sistema, vários aplicativos te dão sugestões de como você deveria escrever de acordo com o público-alvo da sua escrita. And the system itself gives you suggestions on what you should write according A to who you're verdade é writing que quando to. você termina de escrever aquele e-mail, Reality is when you're done writing você that olha para o email, e-mail e fala assim, uau, you look at it and say, wow, eu que escrevi isso daqui? I wrote that?
A informação nunca esteve tão acessível e nunca foi tão disponível para todas as pessoas que estão hoje na Terra. Information has never been so available to everyone. E tudo isso, querido, And all of that já foi profetizado por Daniel há centenas de anos was atrás. prophesied by Daniel A so many years ciência ago. iria se multiplicar. Science will be multiplied. Aquilo que os homens são capazes de fazer, de produzir, de pensar, de articular. What people are capable of thinking and producing. Eu garanto para você que daqui 10 anos nós vamos olhar para esse dia, nos lembrar desse dia Guarantee that in 10 years we'll look back to this day and e falar remember assim: this day. lembra, 10 anos atrás o pastor estava falando sobre algo que hoje já é tão comum e já tem outras coisas muito mais avançadas. So you remember 10 years ago there's so much more stuff that's advanced. Quem é que se falava em aplicativos para celulares há 20 anos atrás? Before we talked about 20 years ago Quem que apps for se your phone. falava em telefones celulares tão avançados como nos nossos dias? Who would talk about such advanced smartphones? Eu me lembro quando eu cheguei nessa nação há quase 30 anos atrás. Remember when I got here to the US about almost 30 O years ago? celular que ainda tinha era aquele celular, tipo celular de casa dentro do carro. The phone that you would have was kind of like the phone that you would have at home, E but algumas in the pessoas car. que tinham aparelhos assim que podiam ser, sei lá, usados fora do carro, eram aqueles aparelhos que precisavam de 2 mãos para segurar eles, tão grande que And the era. people that had the phones that could be used outside of the car, you needed 2 Não hands sei se to você hold them. lembra da época dos pagers, né, os beepers. Remember if you remember the pagers? Isso é só pros antiques que estão aqui. It's just Só que os pagers, para você poder escrever alguma mensagem, que isso aconteceu bem depois. but for you to write a message on the page, which happened Antigamente era uma alta tecnologia, a pessoa que ligava, disparava um comando e aí o número da pessoa aparecia no seu pager, que era uma forma que você sabia que ela estava te conectando, né? with such high technology, you would see the person's phone number and you would know who it was on your pager. Hoje quando nós olhamos para a tecnologia, para a informação, But today when we look at technology nós and ficamos assim, information, meu Deus, we say, my gosh, aonde o homem vai chegar? where are we going to get? Os carros, os Cars, telefones, os phones, robôs. robots. E agora, por último, talvez não necessariamente por último, mas tem se tornado cada vez mais comum a inteligência artificial. And now what's becoming even more common, AI. Inteligência artificial chega a um ponto que ninguém precisa mais estudar. Artificial intelligence gets to a point where you don't even Você have acha to que os study meninos, anymore. você acha que os seus filhos hoje leem um livro e fazem uma redação? Do you think your kids read a whole book and make an essay? Finge que eu estou acreditando. I'm going to pretend I'm believing Faz that. isso. Most of them don't. ChatGPT. ChatGPT. Tudo que eles têm que fazer é aprender a fazer a pergunta. Everything they have to do is to know how to ask Hoje the você question. estuda como fazer a pergunta, Today you study how to ask the que a question. resposta o ChatGPT já te dá. Because the answer ChatGPT gives E you. nós estamos cada vez mais And we are every time sendo more consumidos being consumed pela informação que está sendo fabricada artificialmente by the artificial information a partir de um banco de dados gigantesco que foi produzido pelos homens. that's based on a huge database. Hoje a mensagem ela é muito mais bem elaborada quando ela é feita artificialmente. The message is very elaborate when it's O made conteúdo é artificially. muito melhor elaborado quando ele é produzido artificialmente. The content is way more elaborate when it's produced Vai artificially. chegar um momento bem breve But soon enough, que já vai estar acessível it's going to be accessible. pregações em áudio e em vídeo Sermons and video and in acerca do audio assunto que você quiser, about whatever you want, sendo elaborado das melhores plataformas possíveis com os melhores conteúdos disponíveis. being developed in the best platforms with the best De forma que content. ninguém vai precisar mais de ninguém que pregue para você. In a way that no one needs anyone to preach Você for vai you falar assim: anymore. eu quero ouvir uma mensagem sobre depressão, You're going to say, I want to listen to a sobre message about vencendo a depressão. winning over depression. De repente, a inteligência artificial vai te dar um vídeo de alguém ministrando uma palavra bíblica para você contra a depressão. And then suddenly AI will give you a video of someone ministering to you that word. Aonde que nós estamos chegando? Where are we getting? O que nós precisamos entender hoje? And what do we have to understand? Qual é a palavra que o Senhor tem aos nossos corações hoje? What's the word that God has for our hearts É que today? essa informação, embora ela possa ser muito bem elaborada, Is that this information, even if well mas elaborated, ela não tem o poder de trazer a transformação na sua it vida. doesn't have the power to bring transformation A in your life. informação, ela tem o seu
o seu conteúdo para te informar. has its content to inform you. Mas essa informação, ela não tem como ter a experiência do conteúdo. But this information doesn't have the experience of the Porque o content. Senhor já disse que Ele não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Because God said that He wouldn't dwell in temples Não made está by falando hands somente of de uma men. estrutura física, de um prédio. He's not speaking of a building. Ele está falando de tudo aquilo que a mão dos homens podem fazer. But He's speaking that everything that mankind can Deus do. não se move através daquilo que é feito por mãos de God homens. doesn't move through what's made by hands of Deus se men. move através de pessoas He moves through people que foram feitas pelo poder das suas mãos. that were made by the power of His hands. Então, as máquinas e os robôs, eles podem produzir informação, So robots and machines, yes, can produce information. mas somente pessoas cheias do Espírito podem transmitir transformação. But only people filled with the Spirit can transmit Podem te dar uma transformation. experiência Can verdadeira. give you a true experience. Você pode pregar uma mensagem linda, You can preach a beautiful mas se message. você não viver essa But if mensagem, you don't live that essa message, mensagem não tem o poder de produzir transformação na vida das that pessoas. message can't transform people. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para você entender um pouco melhor o que a gente está falando. I'm going to demonstrate so you can understand what we're talking about a little bit better. Pedir o pessoal da mídia para poder colocar a tela, por favor. Esse aqui é o meu sermão That's my simples. sermon. Simple sermon. E agora a gente vai ver o que a inteligência artificial é capaz de produzir. Now we're going to see what AI can do. Vamos lá. Tá dando para ver aí? You guys see? Create a sermon Crie um sermão in Brazilian Portuguese em português do Brasil about sobre revival. avivamento. Muito melhor do que os meus sermões. So much better than my sermon. Olha lá. 2 Crônicas 7:14. Deixa eu dar aqui uma outra. Let me give another um outro aqui. prompt. Create a sermon Crie um sermão, outline. os pontos principais de um sermão Create a sermon outline in Brazilian Portuguese em português do Brasil about sobre worship. adoração. Vou pregar o sermão para você. I'm going to preach it to you. Definição de adoração. A relevância da adoração na vida cristã. Definition, relevance of worship, Propósito do sermão. purpose of the sermon, Explorar os elementos-chave da adoração verdadeira. explore the key elements of true Fundamentos worship, bíblicos da adoração. biblical foundations of Adoração worship, como resposta ao caráter e à obra de Deus. worship Salmos as an answer 95, to character, de 6 a 7. Adoração como expressão de amor e devoção a Deus. worship as an expression Mateus of devotion 22 e to God, 37. Adoração como estilo de vida, worship as a lifestyle, não apenas um evento. not just an event, Romanos 12, de 1 a 2. Elementos da adoração verdadeira. elements of true worship, Humildade e submissão diante de Deus. Tiago humbleness 4 e and 10. submission to God, Gratidão e louvor por quem Deus é e não pelo que Ele faz. gratitude and praise Salmo for 100 who e God 4. is, Intimidade e comunhão com Deus. intimacy and João 4, fellowship 23 with e God, 24. Obediência e serviço como formas de adoração. obedience and 1 service Samuel as 15, worship, 22. E aí nós vamos. and we'll go. Quer and disputar a go. Bíblia com o ChatGPT? Do you want to fight off the Bible with vai ChatGPT? perder. You're gonna lose. Deixa eu ver se eu consigo fazer um último aqui. Let me see if I can do a last one. Create a sermon create a biblical sermon using Oreo cookie as example. Crie um sermão bíblico usando Oreos como um exemplo.
pegar o tópico número 2. Let's get O topic number biscoito 2. Oreo é um exemplo de unidade na diversidade. Oreo cookie is an example of unity and A descrição da diversity. estrutura do biscoito. 2 bolachas diferentes unidas por um só recheio. 2 different cookies united by one filling. Analogia com a diversidade de pessoas e culturas do mundo. Analogy with the diversity of people and Salmo cultures in the word. 133:1. Ó, quão bom e quão agradável é vivemos unidos entre os Oh, irmãos. how great it is for us to live in fellowship with the brothers. Mensagem bíblica da unidade na diversidade. Biblical message about unity and Efésios diversity. 4:3. Ephesians 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Make an effort to conserve the unity of the Spirit by peace. E aí? Deixa eu voltar pro meu non-chat GBT. Let me go back to my non-chat DBT. Dia após dia, Day after day, nós convivemos com conteúdos assim, we live with content like this. produzidos por pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, Produced by people that never had an experience with God. mas que são capazes de produzir conteúdos que nos deixam do jeito que vocês estão aí, ó. But that can make us just like this with their content. Simplesmente de queixo caído. Simply with our jaws dropped. Sabe o que nós estamos vivendo? You know what we're living? Estamos vivendo em um tempo We're living in a que time nunca precisamos tanto we've never needed more buscar uma verdadeira revelação da pessoa to do seek Senhor. a true revelation of who Jesus is. Só uma revelação da pessoa do Senhor Only a revelation of pode the gerar Lord transformação de vida. can create transformation Que in your life. vai manifestar o reino da terra não é o quanto nós sabemos, What's going to manifest the kingdom is not mas how é much o we quanto know, nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia but diz. it's how much we're living what the Bible says. Sabe, Paulo chega para aqueles irmãos e fala assim, gente, You know, Paul comes to these brothers and says, se eu guys, quisesse, if I eu poderia wanted, chegar aqui e falar palavras que vocês não iam nem saber o que I eu estou falando. could come here and say words that you didn't Ele even know falou what they assim, eu não meant. quis vir até vocês ostentando linguagem. I didn't want to come here showing off A my mente de Paulo era eloquence. tão brilhante Paul's mind was so que Deus brilliant confiou a ele that God trusted to him 13 ou mais cartas no Novo Testamento, 13 or more letters in the New mostrando a Testament, ele coisas sobrenaturais, showing to him supernatural things, dando a ele visões espirituais giving to him e visions, confiando que a mente dele colocaria palavras naquilo que ele estava vendo e experimentando. and trusting that his mind would put into words what he was seeing. Deus confiou a Paulo God trusted a in mente Paul, daquele homem the mind of that man que tinha todos os graus de educação possíveis da sua época. that was so educated. Deus confiou a mente dele God trusted in his mind para que ele praticamente fosse o principal doutrinador da igreja neotestamentária. for him to bring almost all of the doctrine of the church. Sabe o que ele fez? You know what he did? Quando eu fui ter com vocês, When I came to be with eu não you, fui apoiado em sabedoria humana, I didn't lean on para human que a fé wisdom. de vocês fosse firmada na sabedoria dos homens. So your faith was Mas based eu on fui human ter com wisdom. vocês But I came com to be with you demonstração de espírito e de poder. with a demonstration of Porque a spirit fé and de vocês não power. poderia se apoiar na minha sabedoria. Because your faith can't be based on A my fé de wisdom. vocês precisa ser apoiada no poder de Deus. Your faith needs to be based on the A power of God. informação pode te transmitir alguma sabedoria, Information can give you some wisdom, conhecimento, knowledge, mas uma experiência verdadeira com Deus but a true experience você with só God, terá, you only eu have it. só terei, I will only have it. experimentando o poder de Deus. Tasting the power of God. Poder de Deus. Power of God. Nós precisamos de uma verdadeira experiência com o Senhor. We need a true experience with the Lord. Só a revelação da pessoa de Deus nas nossas vidas Only the revelation of who God is é in our capaz de lives mudar a nossa perspectiva, a nossa visão. can change our perspective Salmos and our 34, a vision. Bíblia diz assim: provai e vê que o Senhor é bom. Psalms 134, it says, taste and E see that the Lord bem-aventurado is o good. homem que nele se refugia. And blessed is the man that takes refuge in him. Provar é uma experiência.
Tasting is an experience. Ver é uma perspectiva. Seeing is a perspective. É impossível uma pessoa que tenha uma experiência genuína com It's Deus, impossible for someone that has a genuine experience with God. essa experiência não seja capaz de mudar a sua perspectiva, That experience not change their mudar a perspective. sua visão das coisas que estão ao seu redor. Not change their vision about the things around Sabe por them. que muitos de nós estamos frequentando igrejas e até mesmo tendo algum tipo de ensinamento durante tanto tempo e até hoje nós não conseguimos mudar a visão que nós carregamos? You know why many of us come to church for so long and we haven't been able to change our vision? Porque nós estamos recebendo muita informação, Because we're receiving way too much mas ainda não information. abrimos o nosso coração para ter uma verdadeira experiência com o We Senhor. don't open our hearts to have a true Porque o dia que experience você with the Lord. provar Because the day that you a taste bondade de the Deus, goodness of God, você vai ver que Ele é bom. you're going to see that He is Nós good. sabemos que Deus é bom We know that God is good porque lemos que Ele fez coisas boas, because we read that He did great olhamos que Ele fez coisas things. We boas. saw that He did Mas o good que vai things. mudar a sua visão sobre a bondade de Deus é quando você ter uma experiência com a But bondade what's de going to Deus. change your vision is when you have an Primeiro experience você with prova, His goodness. First you Depois taste, você vê then you see que Deus é bom. that God is good. A verdadeira experiência com o Senhor, The true experience with the a verdadeira Lord. revelação de quem Jesus é. The true revelation of Nós who temos um Jesus texto is. clássico em Mateus capítulo 16, We have a classic text in onde Matthew chapter Jesus 16 pergunta aos seus discípulos acerca de si where próprio. Jesus asked the disciples about himself. Quem é que os outros dizem que eu Who sou? do they say I am? E eles falam para Jesus aquilo que dizem ser ele ao redor dos homens. And they tell Jesus what the people E think that depois he Jesus is. fala assim: e vocês? And then Jesus says, well, Quem what about vocês you? dizem que eu Who sou? do you say that I am? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Peter comes up and says, you are the Christ, Filho do Deus the vivo. Son of the living God. Jesus fala assim: Pedro, Jesus says, Peter, não foi carne e sangue que te it revelou, wasn't blood or flesh that mas foi revealed o to meu you, Pai que está nos céus. but my Father in Aquela heaven. revelação que Pedro tem acerca de quem Jesus era, That revelation that Peter has about who Jesus somente uma revelação de quem Jesus é. is a revelation of who Somente uma Jesus is. experiência com Jesus Only an experience with é que Jesus vai nos mostrar a nossa vida por completo. can show us our own lives. Você pode sentar diante de um profissional, You can sit face to face with a responder professional, perguntas, answer questions, responder questionários, answer e questionnaires, ser conduzido e levado a um certo entendimento, a um certo conhecimento de quem você é. and be taken to an understanding of who you are. Mas somente uma revelação de Jesus na sua But vida only a revelation of Jesus in é your life capaz de te mostrar is capable of showing quem you você era, who you were, quem você é who you are, e quem você será. and who you will be. Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou Simão Barjonas. Jesus says it wasn't blood or flesh that revealed to you Simon Imagine Jesus Bar-Jonah. chamar Pedro de Simão Barjonas. Barjonas não é o último nome de Pedro. Bar-Jonah wasn't his last name, Barjonas é uma referência de onde ele veio. but it's a reference to where he came from. Barjonas significa filho de Jonas. It means son of Jonah. Jesus revela e traz a Pedro a sua origem. Jesus reveals to Peter where he came Eu from. sei quem você é. I know who you Eu sei are. de onde que você I veio. know where you came Eu sei from. por onde você passou para chegar até I aqui. know what you've been through to get Eu here. sei o que você passou com os seus pais, I know what you've been through with your com os seus parents, familiares. with your family Eu sei o que você members. passou na sua infância. I know what you've been through in your Eu sei o que você childhood. passou na sua adolescência. I know what you've been through in Eu your sei o que teen você years. passou no seu primeiro I casamento. know what you've been through in your Eu first sei o que marriage. você passou. I know what you've been Quando through. você tem uma revelação e um encontro com Jesus, When you have an encounter and revelation with Ele Jesus, começa a revelar a você He starts to reveal to a you sua verdadeira identidade passada, your true a identity, sua origem, your origin, da onde você veio. where you came E Ele from. não faz isso para te condenar. And He doesn't do that to Ele condemn faz you. isso para que você nunca se esqueça de onde você He veio. does that for you to not forget where you came E aí depois from. ele fala assim: And then He says, e eu também tenho algo para te falar, Pedro. and I have also something to say to you, Tu Peter. és Pedro. You are Peter. Você sabe que a palavra Pedro ali no original é a palavra fragmentos de pedra, You know a that palavra Petrus. Peter means fragments of stone. Jesus fala sobre a fragilidade dele. Jesus talks about how fragile Jesus he não was. se impressionou quando Pedro o negou 3 vezes. Jesus wasn't impressed when Peter Jesus denied inclusive him já 3 times. sabia que ele iria o negar. He actually already knew that was going to Então happen. Jesus fala assim: olha, eu sei de onde que você veio, So Jesus says, I know where you came from, eu sei onde que você está hoje. and I know where you are. Conheço as suas fragilidades. I know your weakness. Quantas vezes nós chegamos diante das pessoas e a gente só quer mostrar os nossos talentos, não é How many times verdade? we come before the Lord, we want to show our Só queremos talents. mostrar as nossas We want to habilidades. show our abilities. Medo que temos de sermos
rejeitados pelas pessoas se We're elas scared souberem exatamente qual é a nossa condição atual of hoje. being rejected by people if they know Se where a sua we are. namorada soubesse que você só tem $5 na conta e tá dizendo pra ela que quer casar com ela, If your girlfriend knew that you only have $5 and you saying you want to marry her, hã? Se a sua esposa ou seu esposo soubesse talvez dos pecados encobertos que você está praticando, if your wife knew the sins that you're committing, se os seus amigos soubessem de tudo aquilo que realmente você é nas costas deles. if your friends knew who you are behind their backs. E nós poderíamos descrever aqui tantos episódios e We cenários could describe so many different que scenarios. nós somos hoje aquilo que ninguém sabe. That we are today what no one knows. E Jesus sabe a sua condição atual. But Jesus knows where you E are. quando Ele olha para você com todas as suas fragilidades, When He looks at you with all your quando Ele olha para weakness, você com todas as suas carências, with all your needs, com todas as suas fraquezas, all your weaknesses, Ele fala assim: eu tenho um plano na sua He vida. says, I have a plan for you. Ele fala assim: ó, você é frágil, Pedro, He says, you're fragile, mas eu vou Peter, confiar nas suas mãos as chaves do reino dos céus. but I'm going to trust in your hands the E keys of tudo the aquilo que kingdom. você ligar na terra vai ser ligado dos céus. And everything you turn on E earth tudo will be aquilo que turned on você in heaven. desligar na terra vai ser desligado do What céu. you turn off in earth will be turned off in Sabe heaven. quando você tem um encontro com Jesus, You know, when you have an encounter with Jesus, Ele te tira da onde você veio, He takes you from where you came Ele te from. apresenta o seu estado atual, He presents to you where you e are. Ele libera um destino sobre a sua vida. And He releases destiny Ele over your libera life. uma identidade que está atrelada a um destino que você nasceu nessa terra para He cumprir. releases identity that's tied to your destiny. Eu sei que você vai me negar. I know you're going to deny Eu me. sei que você vai, talvez, por alguns minutos não querer estar associado a mim. I know you're not going to be want to associate with me. Mas isso não significa But that doesn't que mean você não vai cumprir aquilo que eu te chamei para that you're fazer. not going to fulfill what I Deixa eu dar uma called you to pausa do. aqui para falar com alguém Let me pause que to está talk to pensando someone. que por causa dos seus erros e That por causa needs- dos seus problemas Because of your problems e and por causa mistakes, de tudo aquilo que você enfrentou, because of everything you've been through, aquilo que você já ouviu um dia que Deus tem na sua vida what you've caiu por heard terra. one day that God has for your life, you don't Quero believe só in te it lembrar anymore. aqui hoje I want to remind que you o cair sempre será do homem that the falling will e be o from the levantar man. sempre será de Deus. Getting up will be E from que se você God. está vivo aqui nesta manhã, If you're ainda ouvindo alive, essa palavra, Listening to this word, é porque Deus não desistiu de você. because God hasn't given É up porque o on plano you. de Deus na sua vida continua vivo, continua de pé. Because God's plan is still alive. Basta você abraçar Ele. You just have to embrace it. Basta você entender que se tiver que voltar atrás, eu vou voltar You just atrás. have to understand that if you have to Se go tiver que back, pedir you will. perdão, eu vou pedir perdão. If I have to say I'm Se tiver sorry, que I will. consertar alguma coisa, eu vou consertar alguma If I have coisa. to fix something, I Mas eu não will. vou perder aquilo que Deus prometeu fazer. But I'm not going to lose what God promised to do. Por último, quando nós temos uma verdadeira experiência com o Senhor, And lastly, when we have a true experience with the Lord, uma verdadeira experiência com Cristo crucificado. a true experience with Christ crucified. Sabe, nós entendemos muito bem as fases do ministério e da vida do Senhor Jesus. You know, we understand the stages of Jesus' E ministry. nós sabemos que iremos reinar com Ele sobre a terra. And we know we're going to reign with Him on Nós earth. sabemos que recebemos dele não apenas a adoção de filhos, mas recebemos também o chamado de sermos um reino sacerdotal. Reis e sacerdotes. And we've received from Him the calling to be kings and priests. Nós entendemos essa identidade real que temos no Senhor. You understand that royal identity we have Ele in sendo o God. Rei de reis, Him being the King of kings, Senhor de senhores. the Lord of lords. Só que existe uma mensagem que produz uma transformação de vida em que todos nós precisamos abraçá-la antes de qualquer outra coisa. But there is a message that brings transformation of life that we have to embrace. E essa é do Cristo crucificado. That is of Christ crucified. Paulo diz assim: eu não venho somente trazer Jesus para vocês. Paul says, I don't come just to bring Eu Jesus for venho you, trazer Jesus para vocês but I e bring este Jesus for crucificado. you and this crucified. Existe uma mensagem dentro desse contexto de Jesus crucificado, There's a message in this context of Jesus crucified. que não é a única mensagem, It's not the only mas message, certamente é a mensagem mais poderosa que nós podemos but receber it's e the most experimentar. powerful one that we can Porque experience. ela e somente ela pode abrir caminhos para que você tenha outras experiências com o Senhor. Because it can open ways for you to have other experiences with the Lord. Estou falando
de várias mensagens que aconteceram, inclusive durante a crucificação. Talking about many messages that happened during De várias crucifixion. coisas que foram conquistadas a nós por causa da crucificação. Many things that were conquered for us. Estou in falando das crucifixion. enfermidades que ele levou sobre si. The sickness he took over himself. Estou falando de tantas outras coisas que foram conquistadas na cruz. So many things that were conquered in the cross. E eu quero apenas descrever uma And I delas. want to just describe one of them. Você sabe que no Velho Testamento, quando um pai perdia o seu filho prematuramente, You know, in the Old Testament, when a father would lose its son, uma das atitudes de um pai quando perdia um filho era rasgar as suas vestes, como sinal de humilhação. one of their actions as a sign of humiliation was Porque to tear pela their clothes. ordem, os filhos enterram os pais By order, e não os pais enterram os The filhos. sons would bury their fathers, not the Você opposite. se lembra quando Jacó tomou conhecimento que José tinha morrido, ou tinha sido comido por uma besta fera? Assim foi o relatório de seus irmãos. Remember when Jacob found out that Joseph had died? Ele rasgou as suas vestes He ripped his como um clothes sinal de humilhação. as a sign of humiliation. Quando você olha em Mateus capítulo And 27, you look at Matthew chapter no versículo 27, 50, verse 50. Jesus está na cruz, Jesus is on the cross. Cristo crucificado. Christ crucified. Ele está na cruz. He's on the cross. Ele está sobre ele o pecado de toda a humanidade. The sin of all humanity is over him. A Bíblia diz que o próprio Pai virou as costas para ele. The Bible says that the Father himself turned his back to him. Tudo aquilo que ele estava sentindo no seu corpo Everything físico. that he was feeling in his physical body. E ele está na cruz He's on the cross. e ele não pode ser vencido pela And morte. he can't be won over by death. Porque a lei foi muito clara. Because the law was very clear. A alma que pecar, essa morrerá. A soul that sins O that will salário die. da morte é o pecado. The pay for sin E is Jesus death. nunca pecou. And Jesus never sinned. Então entenda, So understand. porque Jesus não podia morrer, Because Jesus couldn't die. porque ele não tinha pecado. Because he didn't sin. Entenda que Jesus não morreria. Jesus wouldn't die. Mesmo que o seu corpo inteiro entrasse em decomposição, ele não morreria. Even if his whole body was Porque ele não tinha decompositioning. pecado. Because he didn't have sin, he Ele wouldn't tinha que die. doar a sua vida. He had to donate Então a his Bíblia life. diz que naquele momento, The Bible says that in that moment, Jesus rende o espírito dele. Jesus surrenders his Ele diz: spirit. Pai, He says, em Father, tuas mãos in your hands, eu entrego o meu I espírito. give you my E spirit. só aí então ele suspirou, ele morreu. And only then he died. Jesus não foi vencido pela morte. Jesus wasn't won over by death. Jesus doou a sua vida em prol de mim e de você. He gave his life for E us. sabe o que aconteceu? You know what happened? Nessa mensagem do Cristo crucificado, In this message of Christ é que crucified, quando ele entregou o Espírito, is that when he gave his a Bíblia spirit, diz que houve um terremoto the Bible says that there was a tremor. e o véu do templo se rasgou de alto a And the baixo. veil of the temple was É torn. como se o pai estivesse, It's as if the father ao was ver a morte de um filho, seeing his son's rasgando death, as suas vestes ripping his e clothes, dando acesso à sua and intimidade. giving access to his Porque o intimacy. Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, The resurrected Christ, Cristo crucificado, the crucified traz Christ, uma mensagem de acesso ao Pai, brings a message of access de to the Father, experiências com Deus. of experiences Deixa eu dizer with algo para God. você, querido. Let me tell you something. A informação acerca de uma experiência com Deus pode cativar a sua atenção e pode talvez inspirar você a alguma coisa. Information about God can inspire you. Mas o que vai mudar a sua vida por completo é quando você realmente ter essa experiência. But what's going to change your life is when you have that experience. Somente uma experiência, Only an experience. não uma informação, Not an information, mas uma revelação, but a revelation. uma experiência com o Senhor An experience with the capaz de Lord mudar a sua vida. is capable of changing your life. Eu não sei quantas mensagens lindas, quantos livros maravilhosos você tem escutado e lido ao longo da sua vida I don't know how many beautiful messages you've heard in your life acerca de Jesus. about Mas Jesus. eu quero dizer para você But I want to tell you que aqueles que realmente tiveram uma experiência e escreveram a partir de uma experiência e não de um conhecimento, that those that wrote coming from an experience and not knowledge,
Ortograficamente as palavras podem ser as mesmas, Grammatically, maybe the words are the same. mas o efeito e o impacto dessas But palavras, the impact of these words, espiritualmente, elas diferem de quem não teve uma experiência e de quem teve uma experiência. spiritually, they're different. Porque entenda, as palavras são vivas. See, the words are Elas alive. carregam vida em si. They carry life in A Bíblia themselves. diz que na sua língua está o poder da morte e da The vida. Bible says that in your mouth is the power Então of as life palavras and death. carregam esse poder. The words carry this Alguém que power. nunca teve uma experiência com Deus, Anyone that never had an experience with God, pregar acerca de algum assunto para você, preach about something to você you, vai receber informação. you're going to receive Mas information. alguém que tem uma experiência com Deus But e someone falar that com has an você experience with God and says, que o Senhor te deu acesso, the Lord gave you e o access. Senhor está te esperando para um momento de intimidade. The Lord is waiting for a moment of No momento que intimacy. essas palavras são proferidas, The moment these words are spoken, você não percebe, you don't notice it. mas algo começa a mexer aqui dentro. But something starts to Começa a change. esquentar o seu coração. Starts to warm up your heart. Começa a falar, meu Deus, eu quero isso para mim. You say, I want that for Eu não me. quero ficar nesse lugar onde eu estou. I don't want to stay where I Eu já am. ouvi tantas vezes que o Senhor abriu um acesso para que eu tivesse uma experiência com Ele. I've heard so many times that the Lord opened access for me to Parece have que eu an estou ouvindo experience pela with primeira Him. vez. But it seems like I'm listening Porque it for the alguém first que time. teve uma experiência com Deus está me convidando a ter a mesma experiência com Someone that Ele. had an experience with God is inviting me to have one Apocalipse too. 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da The profecia. testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Quando eu testemunho acerca dele. When I testify about E o Him, testemunho é a partir de uma and experiência, e the não de uma testimony informação. is from an experience, not an É o information. espírito da profecia. It's the spirit of Porque prophecy. todo testemunho Because every que testimony vem de uma that experiência, comes from an experience ele produz uma mensagem produces a que message convida você a viver a mesma that coisa. invites you to live the same thing. Talvez você não percebeu, Maybe you didn't notice mas it. no momento que a gente escuta que uma criança foi curada, But the moment we hear that a child no was momento que a healed, gente ouve que uma criança teve uma experiência com o the Senhor, moment we see that a child had an experience with the Lord, automaticamente uma atmosfera é liberada no ambiente. automatically something is Uma released in the atmosfera de atmosphere. cura é liberada no ambiente. Atmosphere of healing Automaticamente is uma atmosfera de unção é liberada sobre o released. An ambiente. atmosphere of anointing is released. Quero dizer para você, queridos, I want to tell you que talvez daqui a um tempo, como eu disse no início da mensagem, that maybe, like I said in the beginning você of vai the poder message, encomendar a mensagem que você quiser. you're going to be able to order the Quero message ouvir uma you want. mensagem sobre tal assunto. Want to listen to a message about this? E vai surgir a maior ou melhor mensagem possível de ser pregada. You're going to get the best message. Quem sabe até você pode dizer, eu quero uma mensagem Maybe you can say, I want a message na linguagem tal. in this language. Porque você pode, inclusive no ChatGPT hoje, você não apenas pede para produzir um conteúdo, You can not only ask for a content mas você to be pode falar created, assim, eu quero um conteúdo usando uma linguagem but you can simples. say, I want E a simply, inteligência artificial vai produzir um conteúdo usando uma linguagem simples. and it'll produce that for you. Como você pode falar assim, eu quero um conteúdo para apresentar para um grupo de pessoas com um nível alto educacional, ou com alguém iletrado. You can say, I want high-level Seja educated qual content. for o público-alvo, Whichever a people inteligência you're trying to artificial reach, consegue produzir um conteúdo para você. AI can produce that for you. Mas a inteligência artificial não consegue te propor uma experiência. But AI can't give you an experience. Os anos vão passar, Years will go by. a ciência vai evoluir, Science will a evolve. ciência vai se multiplicar. Science will multiply. Quanto mais conhecimento, The more knowledge you parece que have, mais pessoas vazias de uma experiência com the Deus. more people empty with an O experience. Senhor te convida hoje, The Lord invites you não para ouvir uma mensagem, not to listen to a mas message, para se tornar uma but to mensagem. become a message. Enquanto era o verbo estava com Deus, While the Word was with God, mesmo sendo Deus, even being God, enquanto ele não assumiu uma carcaça humana, while He didn't take human enquanto o form, verbo não se fez carne while the Word didn't e become habitou flesh no meio dos homens, and lived in the middle of os men, homens não conseguiram ver a sua glória. they couldn't see His glory. Sabe o que acontece, querido? You know what happens? Enquanto a mensagem não encarnar em você, While the message isn't não habitar living em in you, você, isn't living within você não you, vai conseguir desfrutar da glória que essa mensagem you won't be carrega. able to live the glory that this message has.